Isso é talvez a fama, as características que a pessoa vê na gente. Muitas vezes não vai para a nossa cara, mas é a primeira impressão delas. Ou por não ter um contato, não ter um convívio. E também existe outras pessoas que, e você com a sua identidade, vai saber um pouco sobre você, vai se conhecer melhor. Mas só que Deus, Ele te conhece de fato. Aleluia. Ele sabe quem você é. Glória a Deus. Quando que ministramos sobre Moisés, no começo da caminhada, deu um encontro com a sarça, e mesmo ele estando ali no monte de Deus, ele não sabia que Deus se fazia presente naquele lugar, e Deus se revelou a ele. E nessa noite eu quero que o Senhor se revele a você, que a sua expectativa aumente, não somente nesse culto, mas cada vez que a gente se chegar na casa do Senhor, seja com expectativa nas coisas que Ele vai fazer quando a gente estiver reunido. Pode ser aqui ou pode ser em Monte Sião, que é o lugar onde a gente mora. Nem agradeci o Fábio, olha só, nervosismo, nem deu tempo, irmão. Agradecer o Fábio, a esposa dele, a Rebeca. Um dia eu vou ser igual você, viu? Casar. Tem algum já que está querendo casar aí ou não? Aí, ó, meu irmão, como eu gosto da mesa. Eu oro por ti, tu ora por mim, viu, varão? Deus abençoe essa vida. Agradecer. Irmãos, Jesus entra em Cesaré de Filipe. E quando ele chega em Cesaré de Filipe, ele pergunta para os seus discípulos: quem as pessoas dizem que eu sou? Qual é a opinião do povo ao meu respeito? O que eles estão falando sobre mim? E Jesus aqui, ele não está fazendo uma análise de fama dele. Não. Ele não está querendo ver o status dele no meio da multidão. Não. Jesus, ele teve a oportunidade de ser coroado pelo povo, de ser o maior em Israel. João capítulo 6, depois que Jesus multiplica o pão e o peixe, a multidão corre atrás dele, não porque eles reconheceram Jesus como o Messias, mas porque eles queriam coroar Jesus. E Jesus, ele rejeita isso, porque a fama não era o que ele procurava. Jesus também, ele deixava a multidão de lado muitas das vezes, só para ter um momento de intimidade com o Pai. Mas só que quando Satanás tenta ele, e aqui que está o perigo, que nós também somos tentados dessa forma, que Satanás tenta Jesus e mostra a glória desse mundo, mostra os prazeres dessa terra, e Jesus, ele rejeita Satanás e diz: para trás de mim, Satanás, somente a Deus adorarás e somente a Ele prestará culto. Geração que está aqui nessa noite, igreja do Senhor, nós precisamos saber rejeitar as coisas que Satanás tem lançado sobre as nossas vidas. Hoje as nossas vidas, ela tem sido muito corrida, eu concordo, mas a gente tem que ter domínio próprio, a gente tem que saber ser guiado pelo Espírito, caminhar no Espírito. Porque a nossa vida hoje é uma vida social, o nosso trabalho, a nossa família, a gente tem que se dedicar nisso. Também a gente hoje tem uma vida nas redes sociais. A gente posta uma foto, a gente posta um momento, muitas das vezes é o que a gente quer mostrar, mas não é sempre a realidade do dia a dia. Presta atenção, jovens. Hoje as nossas vidas têm sido muito mais diante do celular. E o que a Bíblia diz sobre isso? No Sermão do Monte, Jesus vai falar assim: a lâmpada do seu corpo são os seus olhos. E esse alerta de Jesus para nós é, para muitas das vezes, saber aonde a gente tem fixado os nossos olhos. Porque o salmista vai dizer: elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. E muitas das vezes as nossas expectativas, muitas vezes a nossa depressão e ansiedade é por comparação com aquilo que nós vemos nas redes sociais. Então, talvez você precisa só tirar mais tempo para ler a palavra, ter os seus olhos diante de Jesus, para você conseguir vencer essa ansiedade que está no seu coração, para vencer muitas das vezes a tristeza que vem assolar o seu coração e gastar tempo com o Senhor.
secreto, no momento de intimidade com Ele, amém? Amém. Glória a Jesus por isso. E também a nossa vida hoje tem o aspecto espiritual. Você querendo ou não, você se dedicando a isso ou não, você está envolvido com isso também. Paulo vai nos alertar para que a gente esteja sempre em oração, sempre com comunhão com Deus. Eu creio que nesta noite tem uma igreja que busca e ora e espera a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e andando com vigilância na presença dele. Então Jesus não queria fama. A vida dele não estava regrada da forma dos homens. E os discípulos, ele responde a Jesus. Irmãos, isso é muito legal, porque muitas das vezes a gente tem uma pergunta e as pessoas não têm resposta. A gente pergunta sobre uma coisa e as pessoas fazem uma firula, vai para um lado, vai para o outro e não traz a resposta. E nós, como discípulos de Jesus, temos que saber responder a Jesus naquilo que ele nos pergunta. E Jesus pergunta para os discípulos: o que eles estão dizendo sobre mim? E eles vão olhar e vão dizer: eles estão falando que o Senhor é João Batista, estão falando que o Senhor é Elias, Jeremias ou um dos profetas. Mas por que eles compararam ou tiveram essa perspectiva de Jesus? Simples. Herodes pensava que com a pregação dura de Jesus, ele era o novo João Batista reencarnado. Olha só a reencarnação desde aquela época já. E também eles achavam que era Elias por causa de uma profecia no Antigo Testamento, de uma forma equivocada. Ou Jeremias por causa do choro, do lamento, das dificuldades. Ou um dos profetas que também teve essa característica. Mas eles teve um entendimento carnal sobre Jesus. E nós precisamos entender Jesus da forma correta, do jeito que Ele quer que a gente entenda. A gente precisa compreender Jesus como Ele quer que a gente entenda. Essa multidão não caminhava com Jesus, só ouviu falar da fama dele que corria pela redondeza. E uma coisa que o texto não apresenta para a gente, mas a gente pode tirar como aprendizado é: Jesus não tirou como orgulho diante dos discípulos. Jesus poderia ter olhado para eles e dito assim para os discípulos: discípulos, vão, ensine a eles de verdade quem eu sou. Eles estão achando que eu sou João Batista. Quem é João Batista perto de mim? Ou eles estão achando que eu sou Elias ou um dos profetas? Quem são eles comparado a mim? Jesus não foi orgulhoso. Jesus soube esperar o tempo certo. Jesus mostrou sabedoria para instruir os discípulos, ensinar a eles. Jesus poderia ter falado isso, poderia, mas os discípulos não estavam preparados ainda. E sobre nós que estamos aqui nessa noite, Jesus sabe o tempo certo e a hora certa de fazer as coisas na sua vida. Irmão, acalma o teu coração. O tempo que você gasta com Jesus, na presença de Jesus, é muito mais importante. Com a sabedoria de Jesus, Ele está te moldando e capacitando para aquilo que Ele tem na sua vida. Quantos tem promessa do Senhor aqui nessa noite? As promessas dele, quem prometeu, sendo o Senhor, Ele se responsabiliza de cumprir. Ele será contigo, mas acalma. Billy Graham, no final da vida dele, já senhorzinho de idade, ele falando: se eu tivesse mais 3 anos de ministério, eu aprenderia 2 e pregaria só 1. Talvez você quer pregar e já fazer uma agenda, pregar vários cultos, tem um chamado missionário e já quer ser enviado, mas gasta tempo em conhecer a Jesus. Talvez você quer vir aqui na frente louvar, ou quer ir pelas congregações louvar, amém. É o chamado do Senhor sobre a sua vida, que se cumpra a palavra dele. Mas saiba louvar Ele no secreto, saiba adorar a Ele no secreto.
e uma palavra sobre a sua vida, o Deus que te vê em secreto te recompensará publicamente, com almas rendidas ao pé dele, o louvor para a glória dele, pessoas serem curadas, pessoas serem libertas e o nome dele ser glorificado. Amém? Glória a Jesus por isso. Então Jesus nos ensina como ser, ter sabedoria no momento de falar, no momento de ficar calado. Mas também ele não queria saber da multidão. Então o que ele queria saber? Ele pergunta para os discípulos agora: e vós? O que vocês dizem sobre mim? Hoje a gente tem uma geração que tem um pensamento equivocado sobre Jesus. Tem pessoas que não conhecem a Jesus, pessoas que não têm a Bíblia Sagrada na sua própria língua, escrita ou falada, dentro do nosso país, de tribos indígenas. Tem pessoas que se esqueceram de Jesus, que levantaram a mão no dia do culto, mas não seguiram os caminhos dele. Nasceu dentro de um lar evangélico, mas não segue os caminhos dele mais. Se esqueceu de Jesus. E tem outras pessoas que têm um pensamento equivocado sobre Jesus. Tem até uma moda agora que o pessoal está mudando a Bíblia só para que aceite o pecado dela. Isso é um pensamento equivocado sobre Jesus. É um pensamento equivocado sobre as Sagradas Escrituras. E nós, como servos do Senhor, discípulos do Senhor, o que nós temos a falar sobre Jesus? O que nós temos a dizer sobre Jesus? Porque Pedro vai pegar, tomar a palavra e dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A geração pode ter um pensamento equivocado sobre Jesus, mas nós que estamos andando com Ele não podemos ter esse tipo de pensamento. Se meditarmos na palavra, buscar o entendimento do Espírito Santo, Ele nos instrui no caminho que nós devemos seguir. Mas essa resposta de Pedro traz algo muito confrontante aos nossos corações. A ter a nossa própria resposta, não ir somente na opinião do outro, mas entender em Deus quem nós somos e qual é o entendimento que nós temos sobre Jesus. Pedro, quando ele fala: tu és o Filho, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Deus vivo, no caso, o Deus eterno, Deus Todo-Poderoso, que criou todas as coisas. Você bem sabe disso, que Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. E quando Ele cria tudo pelo poder da sua palavra, Ele também criou o homem. E colocou o homem no jardim para ter relacionamento com Ele. Quando que Deus criou o homem para ter relacionamento com Ele, Ele também deixa uma ordem para o homem, para o ser humano. De toda árvore você pode comer, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. E lá também tinha a árvore da vida. Então, um homem, quando desobedece a Deus, ele perde a oportunidade que era andar com o Senhor e ter intimidade com Ele, ser amigo de Deus. E Deus, quando tira o homem do jardim, é muito mais por proteção. Porque Deus disse para o homem: quando você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerá. Quando ele comeu, ele não morreu de forma na hora, mas só que as consequências do pecado foram maiores. Era essa morte que Deus estava falando. E para que o homem não vivesse eternamente diante do pecado, Deus tira o homem do jardim para
que ele não comesse da árvore da vida e ficasse eternamente com o pecado. Então, ele tirou do jardim por proteção. E então o homem viveria para morrer somente. Mas Deus então dá uma esperança para o homem, dizendo: do fruto da mulher, da semente da mulher, virá um que esmagará a cabeça da serpente. Para a sociedade, para a humanidade que estava perdida, que desobedeceu a Deus, Deus dá uma esperança para o homem, dizendo: o que você fez de errado, eu vou fazer para que você volte a ter acesso no jardim. E Moisés e os profetas declaram algo sobre aquilo que Jesus iria fazer, apontando as características de como ele viria à terra e o que ele iria cumprir, a forma que ele iria nascer, como seria o ministério dele na terra e a morte que ele precisava passar. E quando Pedro diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, ele está dizendo: se cumpriu em ti. Em ti nós sabemos que tu és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós sabemos que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Nós temos caminhado contigo e visto os teus ensinamentos e o cumprimento da palavra de Deus, que é fiel para cumprir todas as coisas. E nele é a nossa alegria por saber que ele é o ungido de Deus, que veio para redimir aquele que tinha se perdido no jardim, mas não para pecar como o segundo Adão, mas veio, morreu em nosso lugar para nos dar vida e vida com abundância. Quantos se alegram nessa palavra, nessa noite, por saber que o Senhor se entregou no meu e no seu lugar, não porque nós somos bons, mas porque o amor e a graça dele que nos sustenta e nos ajuda todos os dias. A misericórdia do Senhor, é a bondade do Senhor. Eu não sei se você sabe da onde que Deus te tirou, mas o que Ele levou na cruz foi para que hoje eu e você pudesse estar aqui para glorificar e exaltar o nome dEle, adorar o nome dEle. E nesse texto ele diz para Pedro: Pedro, tu és bem-aventurado, não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o meu Pai que te revelou, que te mostrou isso. Aleluia. E com esse entendimento, ele diz sobre a igreja dele, que seria constituída em cima dessa declaração, em entender que ele é o Cristo. E nós, como igreja do Senhor, temos que entender e saber isso, se alegrar na salvação do Senhor. Mas o Senhor nos deu uma responsabilidade. Jesus aqui não enviou os discípulos, não era o momento. Mas em Atos 1 ele diz: ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Vocês cantaram sobre Pedro aqui, que ele anda sobre as águas. E Pedro teve todas essas oportunidades, andou com Jesus, andou sobre as águas, ouviu o Pai falando a respeito de Jesus. Pedro negou a Jesus. Jesus, quando ressuscitou, teve um tete a tete com Pedro e disse: Pedro, tu me amas? E Pedro responde, e 3 vezes da mesma forma. E Jesus diz para ele: apacenta as minhas ovelhas. Irmãos, Jesus vai falar para eles: ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder, e seja testemunha em Jerusalém, Judéia e confins da terra. Irmãos, nós temos que saber ser testemunhas de Cristo sobre essa terra, como instrumentos do Senhor,
pode ser na escola, pode ser no seu trabalho, pode ser no meio da sua família. Temos que saber testemunhar de Jesus, daquilo que ouvimos e experimentamos dele. Se você não tem alegria em Jesus, você não vai conseguir passar isso para as pessoas. Se você não tem tido uma intimidade com Jesus, você não vai conseguir passar isso para as pessoas, porque você não pode passar aquilo que você não tem. E Jesus diz para eles: fiquem e recebam poder, e depois vocês são enviados para ser testemunha. E eu estou falando aqui para vocês, mas o Espírito Santo ministrou no meu coração a forma que eu tive um encontro com Jesus. Quando que tinha 20 anos, tive a oportunidade de mudar para Monte Sião, e antes eu morava em Atibaia. E lá em Atibaia eu cantava funk, eu estava perdido, totalmente longe de Jesus. Mas a graça dele foi lá, me alcançou, cercou pelo amor dele, e até as dores que ele colocou foi de aprendizado para me levar para perto dele. E eu fui para Monte Sião. Quando que eu fui para Monte Sião, eu fiquei mais ou menos uns 6 meses na igreja, mas sem participar dos jogos. Eu continuava escrevendo as músicas e falava assim: opa, eu quero voltar para lá e continuar vivendo meu sonho, continuar vivendo os meus projetos que eu construí para mim. Desde os 15 eu já estava escrevendo, já ia para as baladas e falava assim: eu quero ir para cantar e um dia eu quero ter a oportunidade de dar para minha mãe uma casa. Eu pensava, né, nessas coisas boas para minha família, mas o final disso foi desagradar a Deus. E quando eu fui sendo envolvido pelo Senhor ali aos meus 20 anos, quando eu fui para a igreja, eu ia, mas quando chegava em casa escrevia as músicas. E até que um dia um irmão dos Estados Unidos, o reverendo dos Estados Unidos, da nossa CPI, foi lá pregar. Ele pregou, foi uma bênção. Eu fui como se fosse esse corredor, cheguei lá na frente quando que fez o apelo, e eu disse para o Senhor: Senhor, se o Senhor quiser fazer que eu estoure, fique famoso lá no mundo, o Senhor pode fazer, está aqui nas tuas mãos. Mas se o Senhor não quiser, usa para a tua glória. Eu entreguei para o Senhor e voltei para o meu lugar. Falei assim: o Senhor vai fazer famoso agora. Glória a Deus, aleluia. E ali o Senhor foi fazendo coisas na minha vida que eu não queria, na minha carnalidade. Eles tiveram um entendimento carnal sobre Jesus, e a gente também tem. Eu pensei: Jesus vai construir o império que eu desejo aqui agora. Mas ele frustrou os meus sonhos para que os sonhos dele sejam estabelecidos. E quando eu tive a oportunidade de fazer essa oração, o Senhor proporcionou tantas coisas que eu não queria. Mas aí, no meu primeiro retiro, eu já fui no retiro, uma irmã, aquelas irmãs que você tem que ficar com medo delas, que revelam Deus, fala com elas. A irmã veio, a gente foi feito uma gincana, eu estava vendado, e a irmã chegou aqui na minha orelha e dali, Deus começou a falar comigo, e eu não entendia nada. Falei assim: o que é isso? Que a irmã começou a orar, e aí começou a falar de uma outra pessoa, que Deus tem plano, tem projeto. Mas o Senhor falou na boca dela assim: não foi em vão, não foi por acaso que eu te trouxe até aqui, não foi em vão, porque o Senhor tem um projeto na sua vida. E eu chorava. E eu falei: Senhor, amém. No primeiro dia, irmão, no segundo dia, o irmão começou a ministrar a palavra, e aquelas cadeiras brancas, e eu já estava logo nos primeiros bancos com o meu boné, por isso que eu pareço velho, carequinha, mas eu usava tanto boné. Eu tenho que contar isso porque é o testemunho que Deus deu na minha vida. As pessoas têm que conhecer também.
Mas, irmão, eu vivia de boné. E a gente se apega, psicologicamente falando isso, a gente se apega às coisas por uma frustração que a gente tem dentro da gente. Olha que interessante. Tanto pessoas, coisas, momentos, lugares. E aí, eu estava com o meu boné ali no retiro, fincado mesmo, e um irmão pregando, e eu falei, Jesus, é para mim essa palavra. Meu coração queimava, pastor, queimava. E quando o irmão fez o apelo, quem quer ser cheio do Espírito Santo? Eu falei, Jesus, eu quero, ó. Eu fui lá para frente, irmão, ajoelhei, comecei a orar, Senhor, me enche da tua presença, me enche do teu Espírito Santo, faz em minha vida a tua vontade, o teu querer. Fui derramando meu coração na presença do Senhor, fui derramando meu coração, e eu ainda não era batizado nas águas, eu já estava fazendo a questão do batismo, ia ser alguns dias depois, uns 5 dias depois, e eu estava ali buscando ao Senhor, e até que eu peguei minha carnalidade, quis falar mais alto, e eu mesmo ajoelhado, eu falei assim, rapaz, eu estou ficando doido, olha o que eu estou pedindo, sério, talvez, jovem, você esteja buscando ao Senhor, e muitas vezes você vai dizer assim, mas para que pedir isso? Para que buscar mais o Senhor? E eu falei assim, eu tive tantas oportunidades de entregar minha vida a Jesus, de ter uma vida na presença de Jesus, e agora que parece que tudo está dando errado, eu quero pedir mais de Deus. Mas eu fui, pelo menos, sincero comigo mesmo. Eu falei assim, mas isso tem sido bom para mim. Estar na presença do Senhor, orar ao Senhor, buscar a presença do Senhor, tem sido bom. Eu voltei a orar, mas na hora que eu voltei a orar, irmão, eu voltei a orar, coitado no chão. Eu falava, Jesus, me enche, não me deixe sair daqui da mesma forma. Me dava soco no chão, chorava, falava, Jesus, me enche. Aí até que uma hora eu falei em línguas estranhas. Eu dei uma rajada de língua estranha, eu falei assim, ó Jesus, estou até falando a língua dos irmãos ali já. Olha só. Mas na hora que a gente levantou, e o irmão foi lá na frente e falou assim, quantos tiveram uma experiência com Jesus nessa noite? Eu quero que você dê um passo à frente. Eu tive uma convicção no meu coração e eu dei um passo para frente. Eu começava a chorar com aquela alegria no meu coração, com a paz do Senhor no meu coração. E aquele dia o Senhor me batizou com o Espírito Santo. E a partir dali, Ele liberou uma palavra sobre a minha vida. Ele mudou a minha vida, Ele mudou a minha história. Então eu não estou falando para você de um Jesus que eu não conheço. De lá para cá eu tenho caminhado com Ele. Eu não sei como está a sua vida. Eu não sei como está a sua história. Talvez você tenha andado, vindo para a igreja, para os cultos. Mas quem é Jesus para você? A multidão tem uma resposta de quem é Jesus. Talvez o irmão que está do seu lado tenha uma resposta sobre Jesus. Mas no seu particular, no seu íntimo, quem é Jesus para você? Porque Ele tem uma promessa sobre a igreja dele. E eu quero dizer para você que você não é um acaso, você não é uma coincidência do destino. Deus projetou a sua vida e tem um plano sobre a sua história. Eu quero te convidar a se colocar de pé nessa noite. Eu sinto a presença dele aqui neste lugar. Louvado seja o Senhor. Meus irmãos,